cair faz parte, né, do ser humano e levantar também, para que você possa seguir com mais foco naquilo que realmente precisa ser visto e que agora finalmente você tem espaço, vontade e desejo suficiente para ir atrás do que você tanto precisa, do que você tanto procura. Olá, um pouco da minha história. Passei 6 anos na minha primeira relação quando tinha 23. Tive 2 filhos e nos separamos. Passei 10 anos cuidando sozinha dos filhos, estudando e trabalhando sem muita ajuda de familiares. Após esses 10 anos, muito carente e ferida por meu filho mais novo ter ido morar com o pai, iniciei um relacionamento difícil que durou outros 7 anos. Me separei e após 4 meses, nos quais eu estava começando a me sentir bem sozinha comigo mesma, encontrei alguém do passado. Nunca esperava que acontecesse algo entre nós. Tínhamos interesse, mas éramos inacessíveis. Estávamos separados e rapidamente nos envolvemos de forma muito avassaladora. Ele se mostrava e fazia de tudo para que eu acreditasse que ele era o cara com quem eu finalmente iria compartilhar a vida e realizar tudo o que eu passei 7 anos tentando na antiga relação. Aos poucos me entreguei completamente e com 2 meses estávamos morando juntos. Ganhei aliança de compromisso e tudo estava caminhando muito bem. De repente, ele disse que não podia mais. Estava demonstrando arrependimento e resolveu voltar para a ex-esposa. Eu fiquei sem chão, completamente desnorteada e assim estou. Depois do final da minha primeira relação, dos 10 anos que passei sozinha, passei a construir dentro de mim a necessidade de me dar uma outra chance e formar uma nova família. Isso passou a ser um ponto muito importante para mim. Sinto que se não conseguir fazer isso, não vou ser feliz. E surge como uma necessidade de fazer diferente da minha primeira relação. Gostaria de ouvir os seus esclarecimentos sobre isso. Olá a todos, bem-vindos. A gente está aqui em mais uma pílula de acolhimento, onde eu recebo essas histórias de pessoas terráqueas, comuns, imperfeitas, pessoas como todos nós que estão a caminho e vivendo aí os desafios da sua história. A grande verdade é que todos nós temos uma série de expectativas a respeito do que é ter aquele relacionamento que a gente idealizou e que a gente sempre sonhou em ter. Especialmente para mulheres da minha geração e de algumas gerações anteriores também. Esse sonho alimentado por algumas histórias aí da Disney e outras tantas que tem um aspecto de fantasia muito grande, desse príncipe encantado, pronto e acabado, e que a gente não tem como exigir de um ser humano comum e imperfeito, que também é como a gente que está ao nosso lado. Isso posto, a gente se depara com uma série de questões ao longo da vida desses seres comuns e imperfeitos que a gente muitas vezes tem dificuldade de olhar, né? E o que nós podemos fazer diante disso, diante dessas histórias de tanta frustração, né? De um primeiro casamento frustrado, no seu caso, depois de um tempo aí sozinha, mais uma relação complexa, delicada, até que veio essa última relação que elevou todas as expectativas e novamente algo cai por terra, né? E dentro desse cair por terra vem algo de aterrar também na nossa realidade e a gente entender, bom, eu preciso olhar para o que está acontecendo, eu preciso buscar uma ampliação como esse seu pedido agora de conversa, né, de trocas aqui nesse espaço, para que você possa realmente ampliar um pouquinho o seu olhar sobre o que pode estar acontecendo. Muitas vezes a gente traz uma idealização, além desse aspecto que eu falei anterior, mas também de algo que a gente quer fazer diferente da relação dos nossos pais. Se dentro de casa a gente viu uma relação conflituosa entre mãe e pai, muitas vezes a gente fala internamente como uma promessa mesmo. Farei diferente, farei algo
totalmente oposto do que vocês fizeram. E muitas vezes, quando a gente repara bem, a gente pode estar até repetindo histórias parecidas ou vivendo em função de negá-las. Então, um dos aspectos, além daquele primeiro, dessa fantasia e dessas expectativas irreais, que a gente precisa se humanizar para perceber o que a gente pode estar idealizando demais, né? A gente precisa também começar a olhar para o quanto a gente se envolveu na história dos nossos pais. O quanto a gente pode estar vivendo ainda em função, por exemplo, as mulheres, de redimir, né, a história da mamãe, de vingar a mamãe, e os homens, muitas vezes, de redimir o pai, de fazer diferente do que o pai fez. Isso, gente, é algo muito natural que acontece em muitos casos, e dentro dos estudos das constelações familiares a gente observa isso profundamente. Dentro também do meu curso, da minha mentoria, a gente olha para isso nos módulos 3 e 4. Quem quiser conhecer melhor, é só entrar no meu Instagram, lá no Linktree, tem lá uma área para vocês clicarem com cursos e mentorias com Daniela Migliari. Vocês podem entrar dentro da estrutura do curso gravado, onde tem o módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparar direitinho nos módulos 3 e 4, que são esses módulos ligados à nossa relação com os nossos pais, com a nossa relação, com a relação deles, entre eles, a forma como a gente se intrometeu e ficou preso ali, nos impedindo de viver a nossa própria vida, e como que resolvendo bem essa nossa conexão com mãe e pai, a gente fica mais adulto e mais inteiro para viver a própria história. No módulo 4 eu trago esses elementos, né, desse adultecer a dois, desse cuidado que a gente precisa ter com a nossa própria história para que a gente esteja disponível para uma relação. Porque veja bem, se a nossa energia ela está presa na história dos nossos pais, numa história anterior também, entre os relacionamentos, que eu vou falar logo a seguir, a gente não consegue chegar inteiros, né? Não que alguém vai ser idealmente inteiro numa relação nova, mas que a gente possa ter pelo menos um mínimo de postura que nos deixe livres para criar algo novo nessa relação a dois, né? Então, além de olhar para essa relação com os nossos próprios pais e para a forma como a gente interpretou a vida de casal que eles tiveram e o quanto isso contamina a nossa própria forma de se relacionar a dois, é bem importante também olhar com toda a dignidade para as relações anteriores que a gente teve, para os nossos ex-amores, desde lá da sua primeira relação, onde você teve seus filhos, para que, concluída essa relação com inteireza, com gratidão pelos frutos que foram vividos ali de aprendizados, os filhos que nasceram daquele amor humano, comum e imperfeito, como qualquer amor que existe aqui nesse planeta, né? Então, quando a gente consegue dar um bom lugar para os nossos companheiros anteriores, para o primeiro marido, para o segundo marido, né? E aí a gente vai chegando com essa história anterior, com os aprendizados, com as experiências que eu vivi ali, eu vou chegando mais e mais inteira na seguinte relação. Porque eu chego com essas experiências daquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que eu gostaria de experimentar e de fazer diferente. Porque aí, quando eu olho para isso com essa inteireza, ao invés de eu ficar me lamentando, eu saio enriquecida por esses aprendizados, por essas experiências, e eu posso ir chegando mais e mais inteira na relação seguinte. Então, dar um bom lugar para os ex-amores, por mais difícil que eles tenham sido, a gente não vai fingir que não houve a dor e o estresse que houve ali naquela relação. Não é isso, não é ignorar e fazer um filminho bem bonitinho a respeito disso. Não, levando isso em consideração, observar o também que a gente acessou ali. O quanto a gente, por exemplo, aprendeu a se dar mais valor, a colocar mais limites, a se comunicar com mais clareza, a fazer do seu sim um sim e do seu não um não, a perceber como que a gente pode ter contribuído para abrir a porta para um abuso
que nunca vai justificar um abuso, mas onde a gente baixou demais ali aquela guarda para que algo acontecesse, né? Porque muitas vezes vem de susto, vem de supetão, sim, situações dificílimas, mas outras tantas vezes algo em nós também constrói esse caminho e convida o abuso a entrar. Então a gente precisa ir trazendo mais e mais consciência para olhar para a nossa própria história, com esse cuidado, com esse auto-amor. Não é para ficar se culpando pelo que foi, mas simplesmente aprendendo com aquela situação e criando uma postura de autorresponsabilidade. Então isso tudo vai formando esse percurso, esses recursos internos, essa capacitação para que você vá chegando mais e mais inteira na relação seguinte. E aí, muitas vezes, a gente se depara com situações assim, onde a gente encontra esses homens que estão indisponíveis ao amor, porque provavelmente algo em nós também está indisponível. Por isso que é tão importante olhar para as energias com as quais a gente, lá no fundo de nós, a gente está se relacionando, e essas energias, digamos assim, essas relações cruzadas nos deixam ocupadas e a gente fica um tanto indisponível também. E aí a gente acaba atraindo companheiros igualmente, parcialmente indisponíveis para a relação, de uma forma muito inconsciente. Então, esse caminho do autoconhecimento, o caminho das constelações familiares auxiliam muito. A gente faz esse caminho, a gente percorre todo esse caminho dentro do meu curso que está online, que está gravado, que você pode vir conhecer. Se você quiser viver esse período aí de maturação e ser aquela pessoa que vai acompanhar a si mesma nesse seu próprio processo de autoconhecimento, claro, com o meu apoio, com todo o grupo que também tá fazendo isso, e tem um grupo maravilhoso dentro do Telegram, onde a gente troca, né, as experiências, nos nossos workshops mensais também, que são todos online, e onde a gente consegue trocar essas experiências, né? Então, que você possa encontrar esse espaço interior, nesse momento que, quando a gente cai no chão e cai por terra, um sonho antigo, é a hora em que a gente consegue ter chão para levantar também. Essa coisa de cair no chão é algo muito importante para todos nós. Para muitos de nós é o momento da virada, é o momento que a gente tem base e tem chão para se levantar. Cair faz parte, né, do ser humano, e levantar também, para que você possa seguir com mais foco naquilo que realmente precisa ser visto e que agora finalmente você tem espaço, vontade e desejo suficiente para ir atrás do que você tanto precisa, do que você tanto procura. Eu estou aqui à sua disposição para auxiliá-la nesse processo, se você quiser conhecer todo o espaço ali da mentoria, tá bom? E a você que assistiu e pegou um pouquinho de carona aqui nessa história, você também é bem-vindo, e você pode escrever também a sua história para a gente avaliar aqui juntos nessa conversa, nesse diálogo, onde não tem receitinha pronta, não tem uma resposta fechada. Pelo contrário, a gente sempre deixa possibilidades, perguntas abertas para que você próprio, você própria possa responder no seu tempo, tá bom? Basta escrever um e-mail para daniela@migliari.com ou me enviar pelo direct do Instagram @daniela.migliari, um texto de até 1000 caracteres. É isso, deixo vocês então para a nossa próxima oportunidade de trocas aqui novamente. Até já!